Bom dia, meu otakuzinho querido. Aqui é a senhorita Lin. Que tal você pegar e se inscrever no nosso canal? Então tome seu cafezinho e vamos pro vídeo. Proteger. Han expressa dúvidas sobre a dificuldade de tal tarefa, mas Kali o tranquiliza, enfatizando que dificuldade não é igual a impossibilidade. Ele se lembra de seu passado e pensa que Kim Hak-soo também enfrentou desafios. Ele não conseguiu escapar das dificuldades da vida. É por isso que ele se sente animado para abraçar sua nova identidade como Cal the Trash. Ele reflete que um obstáculo significativo está à sua frente agora, e ele precisa de um companheiro que possa superar esse obstáculo ao seu lado. Han sorri e responde que é verdade, que dificuldade não é igual a impossível. Kaylee então diz que tem uma última pergunta, a qual Han o incentiva a prosseguir. Ele pergunta o nome de Han, e Han pergunta se ele não sabe. Kali admite que sabe, mas quer que ele o revele pessoalmente. Han lhe revela seu nome completo. Em um gesto de amizade, ele se levanta e os dois apertam as mãos. Kali se apresenta como Kali Renitus e passa um papel para ele, informando que tem uma tarefa simples para ele. Han lê o papel com dois nomes, Rosalind e Locke. Kale pondera que Rosalind é a princesa de um reino vizinho que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, enquanto Locke é o herdeiro do Rei Lobo e o único sobrevivente da tribo Blue Wolf. Ele pode parecer fraco e comum, mas se transforma em uma fera feroz quando se torna incontrolável. Além disso, Rosalind possui habilidades destrutivas que ficam atrás apenas de Shaitan. Em vez de buscar o trono, ela é uma aspirante à heroína que sonha em estabelecer a torre mágica mais poderosa do continente. Todos os indivíduos que tentaram assassinar Rosalind foram posteriormente submetidos à tortura por Bicrox. Ao refletir sobre Bicrox, ele admite que esse é o pensamento mais aterrorizante que teve recentemente. Ele se levanta e comenta que é bom que Han saiba ler. Ele pega um papel dobrado e declara que Han o acompanhará em sua jornada. Ele desdobra o papel sobre a mesa, revelando um mapa. Apontando para um local específico, ele instrui que, quando chegarem lá, ele deverá seguir as instruções. Continuando a falar, ele pondera. Há um motivo específico pelo qual ele deve acompanhá-lo nessa jornada. Ele reflete que, no início da jornada de um herói, uma marca surge como vilã contra Kali. Ele cria obstáculos para Han e o príncipe herdeiro a cada passo. Aprofundando seus pensamentos, ele acrescenta que até criou o dragão louco, tentando treinar o filhote com menos de 5 anos de idade. No entanto, o dragão acaba se libertando e se torna incontrolável. Han acaba com o sofrimento da fera matando-a. Kela contempla a próxima jornada pela aldeia que corre o risco de ser atacada pelo dragão. Ele considera tomar uma rota diferente para chegar à capital. Ele pondera se deve pedir a Han para lidar com o dragão primeiro ou libertá-lo antes que ele cause danos. Ele pede a Han que acompanhe os dois indivíduos mencionados na lista até a capital. Ele menciona que tudo o que pede em troca é a chegada segura das pessoas. Han hesita e pergunta se ele é responsável por proteger os indivíduos. Ele responde dizendo que Han é livre para fazer sua própria escolha, mas enfatiza a importância de chegar à capital. Ele instrui Han a garantir que ele chegue são e salvo. Ele o questiona sobre sua capacidade de se proteger, perguntando por que ele não está respondendo. Han afirma que ele é capaz. Kali, sentindo-se um pouco arrependido, deseja ter lidado com a situação enquanto estava bêbado. Ele dispensa Han, lembrando-o de que a conversa deles é confidencial, e Han reconhece isso com um sorriso. Kali se aproxima de seu pai, pedindo dinheiro. O conde concorda em informar o gerente e lhe dá uma mesada. Kale se deita em sua cama, olhando para o dinheiro em sua mão, contemplando o quão valioso ele realmente é. De repente, Ron entra no quarto com uma xícara de chá de mel e limão, dizendo que foi feito por seu filho para ajudá-lo a dormir melhor. Com um sorriso caloroso, Ron o assegura de sua presença e apoio constantes. No entanto, a mente de Kale está acelerada, sentindo-se muito acordado com a visita do velho. Ao se lembrar do rosto de Ron, ele decide que é hora de mandá-los embora com a mão. Caminhando por algum lugar, Kale reflete sobre os eventos da manhã e os aproxima de uma experiência de filme de terror. Ele se lembra de uma conversa com Ron, na qual ele menciona a primeira visita de Kala à capital.
e se vangloria de sua habilidade em caçar coelhos. Ele enfatiza a importância da atenção durante a caçada e a necessidade de recuperar rapidamente a presa depois de matá-la. É uma tarefa na qual ele afirma ser excelente. Refletindo sobre essa lembrança, ele se sente grato pelo fato de Ron e B. Crocs o acompanharem até a capital. Interrompendo seus pensamentos, um lojista se aproxima e comenta que ele chegou cedo. Kala imediatamente pergunta sobre o pão, perguntando-se onde ele está. Ao mesmo tempo, ele nota que o lojista parece estar se sentindo mais confortável em sua presença, possivelmente devido ao aumento de suas interações. O lojista garante que tudo está pronto para o pedido e pergunta se essa será sua última visita. Cal responde de forma brincalhona, perguntando se ele quer ganhar mais dinheiro. O lojista concorda com entusiasmo, expressando seu desejo de continuar fazendo negócios. Kaylee sorri e lhe dá um tapinha no ombro, prometendo voltar sempre que quiser pão. Com seu pedido em mãos, ele começa a sair. No caminho, percebe as crianças sentadas e observando-o. Ele se pergunta se elas não têm casa e se estavam esperando por ele. Sentindo um sentimento de compaixão, ele estende um pacote de pão para as crianças e diz para elas pegarem. As crianças hesitam um pouco, mas depois aceitam a oferta. Com isso, ele retoma sua jornada. Ao se aproximar da árvore, ele se sente aliviado pelo fato de hoje estar nublado. Ninguém poderá testemunhar suas ações ou o que ele está prestes a obter desse lugar. Ele abre o zíper da sacola e começa a jogar o pão na abertura. Mais uma vez um som emerge do buraco, exigindo mais pão. Sem hesitar, ele abre outro saco e despeja seu conteúdo no buraco. De repente, um brilho radiante emana das profundezas. Hipnotizado pela visão, ele sorri, pensando que o buraco está se transformando em um tom branco. Talvez todo esse esforço não tenha sido em vão. Apesar do barulho inesperado e dos pedidos de mais pão, ele continua determinado. A mulher promete um presente em troca de mais pão, deixando-o surpreso. Sem hesitar, ele abre outro pão e continua alimentando o buraco. Ele afirma que o buraco se tornará completamente transparente. De repente, um flash emerge do buraco, chamando a atenção da mulher. Ela exclama como está delicioso e começa a admirar a comida, comentando sobre sua textura macia. Ela se lembra do saco de comida anterior, mencionando que ele era particularmente bom e sugerindo que a comida melhora com o tempo. A mulher continua a tagarelar, mencionando que o terceiro saco era o seu favorito. Ela acrescenta que em sua época de juventude não havia uma palavra específica para pão, mas ela sempre conseguia saber se o trigo usado era de alta qualidade. Ela enfatiza que nem todo pão de trigo tem o mesmo sabor. Kale flinchoa e pensa se foi assim que ela impediu que outros obtivessem esse poder. Por fim, a mulher declara que agora está satisfeita e elogia o pão por ser excepcionalmente bom. Kale reconhece a declaração da mulher e acredita que seu rancor não está na fome, mas em sua incapacidade de conversar com alguém por tanto tempo. A mulher continua falando, mencionando a ausência de tais problemas no passado. Ela conta suas experiências desagradáveis com os indivíduos da Floresta Escura, que não só lhe forneceram coisas terríveis, mas também a expulsaram sem motivo válido. Kale concorda em silêncio, percebendo a importância de adquirir o poder antigo, e, portanto, presta muita atenção às palavras da mulher. Ela explica ainda que foi exatamente esse motivo que levou ela e seus colegas a partirem, na esperança de corrigir os erros do mundo. Apesar do possível ganho de peso, ela confessa que não consegue deixar de comer, pois acha injusto que tenha morrido enquanto consumia sujeira. Ele acredita que a conversa sobre o passado dela acabou, pois a mulher com quem ela está falando responde afirmativamente. Ele reconhece que a avaliação da alimentação da mulher foi específica e impressionante. Ele então menciona que a mulher era um pouco barulhenta. Ela agradece gentilmente e aprecia a opinião dele. De repente, a cor ao redor deles muda, chamando sua atenção. Ele acha a transformação incrível e se aproxima da árvore, estendendo a mão para tocá-la. Ele acredita que a árvore tem uma sensação incrível e não consegue deixar de sorrir, pensando que esse é o momento pelo qual ele estava esperando. A mulher garante a ele que garantirá sua segurança e, sem aviso, uma luz entra em seu corpo.
Ele exclama que pode sentir uma energia pura e reconfortante o envolvendo. O objetivo principal do escudo é proteger a vida de seu mestre, e seu compromisso reside no fundo do coração. Ele permanecerá ao lado de Callie até que seu coração pare de bater. Colocando a mão em seu choist, ele expressa sua afeição por essa sensação. Ele acredita que pode sentir o poder protegendo seu coração, fazendo com que ele bata com uma nova força, assim como o escudo não selado. Cada poder antigo deixa sua marca distinta, e enquanto respira, ele contempla os ensinamentos do livro. Com os olhos fechados, ele os abre para testemunhar o clarão, trazendo um sorriso ao seu rosto. Tudo diante dele é o escudo, inquebrável e inabalável. Ele declara que esse poderoso escudo está bem diante de seus olhos. Ele o contempla e pensa em sua força. Ele pondera que o escudo será capaz de parar o ataque da espada de Choi Han pelo menos 2 vezes. Ele menciona que, apesar de seu nome, o escudo inquebrável pode ser quebrado por um ataque forte, mas não desaparecerá. Ele explica que ele protege o coração do mestre, e se quebrar, o poder do coração o restaurará gradualmente. Ele enfatiza que seu poder deriva de um coração pulsante, e quanto mais forte for seu coração, mais forte será o escudo. Ele expressa sua intenção de melhorar ainda mais o escudo no caminho para a capital, com o objetivo de torná-lo forte o suficiente para protegê-lo por um período significativo de tempo contra adversários poderosos como Choi Han. Ele gosta da textura do escudo. Refletindo sobre sua aparência, uma coisa que o incomoda é que ele parece sagrado demais. Ele descarta a ideia de ter outros lutando por ele. Quando começa a chover forte, ele percebe que os gatinhos na rua estão se molhando e tocando seus pés. Kaylee recolhe os gatinhos e os leva para casa, apresentando-os a Hans. Ele os leva de volta e pergunta o que são. Ele rejeita sua pergunta e o instrui a simplesmente levá-los. Hans exclama que eles são os gatinhos mais adoráveis que já viu e pergunta se pode cuidar deles. Ele concorda e menciona que eles se acalmarão se ele os alimentar e a seus irmãos. Hans pergunta sobre o cheiro deles, ao que ele revela que eles têm um leve odor de ervas e pão. Refletindo sobre o dia em que os encontrou pela primeira vez, Callie aponta que o gato prateado é provavelmente a irmã mais velha com cabelos grisalhos, enquanto o gato vermelho é provavelmente seu irmão mais novo. Ele se aproxima deles e informa que eles terão uma conversa mais tarde. Hans fica confuso e pergunta se Callie estava falando com ele. Ele esclarece que não estava se dirigindo a ele. Kaylee então tira o casaco e pergunta sobre o paradeiro de Ron. Hans sorri e revela que ouviu dizer que Ron e o Sr. Chaitan estão indo para a capital com Callie, mas só até a metade do caminho. Ele acrescenta que Choif B. Crocs os acompanhou para reunir suprimentos para a viagem. Ele expressa seu alívio, afirmando que presume que os 3 estão se dando bem. O rosto de Callie se contorce em desagrado, e Hans comenta que Ron, o Sr. Choi Han e o Choif B. Crocs parecem estar animados para embarcar nessa viagem. Kaylee entra na casa de chá, e devido à chuva, não há mais ninguém. Bilos lhe dá as boas-vindas, e ele responde que veio para cumprir sua promessa. Bilos lhe pergunta se ele deve preparar os livros e o chá como em sua visita anterior. Ele ordena que ele faça 3 xícaras de chá. Em meio a uma forte chuva, Carla vai até o 3º andar, onde o proprietário se junta a ele carregando uma bandeja de chá e comenta sobre a chuva lá fora. Kaylee olha para ele, e sua mente se volta para Choi Han, B. Crocs, Ron, e por fim, para o próprio Bilos. Ele pensa em como Bilos inicialmente desempenhou um papel secundário, mas depois jurou lealdade a Choi Han e mostrou suas verdadeiras ambições. A palavra revelar se destaca para Callie, pois Bilos queria ser reconhecido como um filho e um irmão. Apesar de sua ganância, que se assemelha à dos personagens dos irmãos, Kaylee não o despreza, porque é essa mesma ganância que o torna humano. Bilos se esquiva um pouco e menciona que ouviu dizer que está indo para a capital. Kaylee confirma isso, o que provoca um sorriso de Bilos, que revela que ele também planeja ir para lá. Ele acrescenta que supõe que seguirá seus passos. Kaylee ressalta que faz sentido que Bilos esteja interessado em conhecer Choi Han. Bilos sorri e observa que Cal parece diferente agora, pois não corresponde aos rumores sobre ele.
Kaylee pergunta se ele está falando de sua má reputação. Bilus interrompe, perguntando se Callie sempre foi assim. Callie deixa a xícara cair acidentalmente e comenta que deveria ter aparecido bêbado e quebrado alguma coisa. Ele diz a Bilus que não consegue nem mesmo reconhecer seu pai como pai ou seu irmão como irmão. Pergunta se ele se permitirá ser definido pelo fato de ser um legítimo. Kaylee pergunta se ele está satisfeito com sua posição atual na vida e admite ter sido um causador de problemas em sua família nos últimos 10 anos. Desde os 8 anos de idade. Ele sugere que depois de uma década causando problemas, talvez seja a hora de seguir novos caminhos. Ele diz que não quer ser um causador de problemas para sempre e questiona se ele se sente da mesma forma. Bilus dá uma risadinha e concorda silenciosamente com os sentimentos de Cal. Sentados frente a frente, ele expressa que está cansado da situação. Bilus ri alto e proclama sua exaustão com a situação, o que leva Callie a concordar com a cabeça. Em seguida, ele anuncia sua partida, afirmando que encontrará Kaylee na capital. Callie o afasta com ceticismo, pois sabe que precisa se associar a Choi Han. Nesse momento, Hon e Han aparecem. Antes trocam olhares com Bilus. Ele se despede. Callie observa a interação entre eles e dá risada, notando que é semelhante aos eventos do romance. Depois disso, Ron e Choi sentam-se à sua frente, e ele comenta que esperava que Beecroft se juntasse a eles, especulando que ele provavelmente voltou ao trabalho devido à sua forte devoção. Ron pergunta sobre o relacionamento de Cale com o proprietário da loja. Kaylee responde casualmente que eles não são muito próximos. Ron insiste, o que faz com que Callie se pergunte por que ele está tão interessado. Ele pondera nervosamente sobre o fato de se sentir ansioso sempre que Ron lhe faz alguma pergunta. Han comenta que os rumores parecem inacreditáveis, o que leva Callie a refletir sobre a que Han está se referindo. Bilus chega com o chá dirigindo-se a Callie como meu senhor e questionando se ele deveria servi-lo aos outros. Cal confirma, explicando que havia pedido o chá antes da chegada deles. Bilus coloca a xícara na mesa e Cale especifica que se trata de chá de limão quente. Ele olha para Ron, mencionando que o pediu especialmente para ele, presumindo que seja seu favorito, já que Ron o serve com frequência. Ron, com um semblante sombrio, se lembra de ocasiões passadas em que ofereceu o chá a Kala, mas permanece em silêncio. Han expressa sua gratidão, enquanto Ron toma um gole sem reconhecer o comentário de Kala. Internamente, Kaylee nota a falta de reação de Ron. De repente, ouve-se um estalo alto, o que faz com que Han diga a Ron para beber em silêncio. Ron permanece em silêncio e reflete sobre os confrontos anteriores de Han com os Beecrofts, lembrando como os Beecrofts o desafiaram persistentemente para um duelo. Lembrando-se da expressão de Han durante esses momentos, Ron se ressente do fato de Han ter informado a seu filho que ele se tornaria um protetor, apesar de sua natureza agressiva. Ele reflete sobre a surpreendente revelação que Han fez. Ron encontrou uma revelação mais fascinante ao ouvir Cale admitir que não pode continuar sendo um lixo. Ron levanta sua xícara, sentindo que as coisas estão ficando mais intrigantes, enquanto Han elogia o chá. Cale percebe uma tensão subjacente entre eles, mas nota sua firmeza em viajar juntos. Ele se lembra da dinâmica entre Ron e Shetton no romance, em que o relacionamento deles era contratual, mas respeitoso. Apesar das alterações em algumas partes da história, Cale pondera que o relacionamento deles ainda se parece com o do livro. Ele lamenta as mudanças na história, mas afirma que sua vida vem em primeiro lugar, reconhecendo que a vida real nem sempre adere aos limites das páginas. Ao sair de seus pensamentos, ele sorri e admira o sabor do chá doce. Han concorda com isso. Enquanto caminham em direção ao balcão, Bilus pergunta para confirmar a partida deles e espera vê-los na capital. Callie confirma sua intenção de voltar diariamente em vez de se encontrar na capital, ao que Bilus responde com surpresa, perguntando se ele estará aqui para ler livros. Cal sorri e responde de forma enigmática. Bilus garante a ele que sua presença é sempre bem-vinda. Depois de sair da casa de chá, Ron comenta tristemente sobre o fato de começar a gostar dos outros por meio do ódio. Isso faz com que Han expresse suas reservas quanto a ficarem muito próximos um do outro.
Ron esclarece rigorosamente que não estava se referindo a Han. Internamente, Ron reflete sobre sua preocupação com o bem-estar de Cal, planejando pedir a Big Crocs que prepare alimentos que o senhor possa apreciar durante sua viagem. Ele ainda acha que Cal é o pior, mas se lembra de como Cal confortou seu pai com sua presença no dia em que sua mãe faleceu. Ele reconhece a bondade constante de Cal, apesar de sua embriaguez ocasional. Ron pensa em seu bom relacionamento com a família e reflete sobre o fato de conhecer Cal há muito tempo. Enquanto isso, ele percebe que a chuva parou e começa a se mover. Ao chegar à mansão, ele vê gatinhos lá dentro. Ele os reconhece e comenta que quase se esqueceu deles. Ele menciona que deveria ter trazido Han junto, já que ele adora animais pequenos. Lembrando a intenção de Han de voltar para seu quarto, expressa seu desejo de fortalecer sua determinação de proteger as pessoas. Kaylee fica confuso, acreditando que Han já é forte o suficiente, e se pergunta por que ele busca mais força. Enquanto isso, Hans, ao brincar com os gatinhos, pede a opinião de Kale, descrevendo-os como os bebês mais bonitos, fofos e doces, mas observa a falta de afeto deles para com ele. Ele questiona Kale sobre o comportamento deles, destacando sua decepção. Kaylee observa a fixação de Han nos gatinhos e pensa que eles parecem completamente à vontade, como se sempre tivessem estado ali, perguntando-se se Han de alguma forma os encantou. Han sai e diz a Kale para chamá-lo se os gatos precisarem de alguma coisa, dizendo a eles para aparar as unhas dos gatinhos e escovar seus pelos. Kaylee os deixa sob os cuidados de Ron. Ele sorri e comenta que os filhotes se parecem com os membros da tribo dos gatos. Batizou-os de Silver Mist e Red Poison. Ele sorri e sugere que a agilidade e os reflexos deles poderiam ser treinados para serem úteis, enquanto os gatinhos olham para ele sem saber o que fazer com seus olhos adoráveis. Ele estende a mão, sugerindo um gesto de amizade para com eles. Ron considera preparar um presente de despedida para Cal, referindo-se a ele como seu filhote. Enquanto isso, Kale para quando os gatinhos estão atrás dele. Ele se pergunta se eles continuarão a segui-lo, e um dos gatinhos começa a se esfregar em seus pés. Kaylee, já tendo um plano em mente para os gatinhos, sorri e diz a eles que podem ficar e beneficiá-lo. Ele os incentiva a se comunicarem em linguagem humana. Quando isso acontece, o vermelho se agarra a ele, e os gatinhos expressam sua fome. Kale sorri agradavelmente e garante a eles que serão bem alimentados. Em resposta, eles olham inocentemente para ele e prometem ser benéficos para ele. 4 dias depois, todos se reúnem à mesa para o almoço. O conde se dirige a Kale, mencionando sua partida para a capital mais tarde naquele dia, e comenta sobre sua aparente falta de nervosismo. Kale continua a comer, levando a comida à boca e refletindo sobre os eventos descritos no livro. Ele sorri pensando no dia chuvoso anterior, que deveria resultar em um confronto brutal com Han. Não se desenrolou como esperado. Olhando para o escudo que possui, Kyle sente uma sensação de segurança, sabendo que ele sempre o protegerá. Enquanto levanta um copo para beber, ele pensa em como, mesmo em situações desafiadoras envolvendo indivíduos como Ron e Becrox, ele pode confiar nesse escudo inquebrável para se defender. Interrompendo seus pensamentos, Kyle se dirige ao pai, expressando seu pedido anterior para que houvesse menos presença, apenas para descobrir que o número aumentou novamente. Sua mãe intervém, admitindo dobrar o número de acompanhantes. Ela explica que o fato de apresentar um número menor de participantes poderia implicar falta de recursos, enfatizando que suas ações não refletiam sua opinião sobre Kay. Kyle acena com a cabeça. Há apenas o som do líquido girando no copo. Ele reconhece a importância das aparências, especialmente entre a aristocracia, e olha para sua madrasta. Ela já sonhou em liderar sua própria guilda de comerciantes, apesar de sua origem humilde como a filha mais velha de um barão pobre. Ela foi atraída pelos bens luxuosos para os aristocratas, mas seu interesse mudou para a escultura quando chegou a Henitus. Foi lá que ela conheceu o Conde de Hut. Apaixonou-se por ele e, por fim, tornou-se parte integrante dos negócios culturais de Henitus. Orgulhosa de suas realizações,
É por isso que ela tem um enorme orgulho dessa família. Violin enfatiza a importância das aparências. Um sentimento compartilhado por muitas outras pessoas. Viol entende o motivo que a levou a levar um número maior de empregados para sua partida. Ele pondera sobre a conveniência que os criados adicionais trazem para sua vida e acha confortável se ele for atacado. No entanto, em meio a esses pensamentos, sua mente também se volta para a presença iminente do horrível dragão negro. Ele reconhece o perigo iminente representado pelo dragão se não conseguir libertá-lo a tempo. As consequências são terríveis, e ele sabe que o resultado afetará inúmeras vidas. Enquanto engole sua bebida, ele luta com emoções conflitantes. Ele admite para si mesmo que, embora não se importe profundamente com os outros, não quer testemunhar a morte deles diante de seus olhos. Ele não quer carregar o peso da responsabilidade por aqueles que podem ser prejudicados por causa do dragão negro. Ele tem sido responsável por sua vida desde a infância, e está ciente de que a responsabilidade por vidas humanas é pesada e assustadora. Kaylee comenta com sua madrasta que a aparência externa de uma pessoa geralmente reflete os sentimentos internos, o que a leva a perguntar se ele conhece esse ditado. Ela confirma suas palavras. Enquanto gira o copo em sua mão, ele se lembra da citação que encontrou em uma exposição. Os escultores não criam coisas que veem, mas criam coisas que veem em suas mentes. Ele ainda enfatiza que a aparência não é tão importante. A lembrança muda para uma escultura específica, criada pela própria Violino, e essas palavras foram ditas por ela mesma. Aceitando a decisão dele, ela deixa claro que, embora permita que ele escolha livremente sua presença, ela garantirá apenas os melhores preparativos. Ela garantirá apenas os melhores preparativos para todo o resto, inclusive a carruagem. Ela afirma que é apropriado que uma família de seu status tenha o melhor. Kaylee concorda com isso e expressa seu desejo de ter acomodações de alta qualidade, especialmente uma carruagem cara. O conde se intromete, dirigindo uma pergunta a Kaylee sobre sua análise de um documento, detalhando as características das famílias nobres e de seus filhos, que o acompanharão à capital. Kaylee confirma que leu o documento. Achou divertido aprender sobre as várias personalidades, que vão desde indivíduos mesquinhos até os inteligentes, porém misteriosos, bem como aqueles obcecados pelo poder ou simplesmente tolos. O Wrath parece surpreso com a leitura minuciosa de Kaylee e lhe dá liberdade para seguir seus interesses. Continuando, o conde traz à tona um boato sobre a árvore carnívora. Surpreendentemente, as folhas verdes cresceram. Ele continua informando a Kaylee que outras plantas começaram a brotar perto da árvore, o que o levou a perguntar sobre o que Kaylee pensa sobre o assunto. Internamente, ele pensa que, embora o conde possa estar ciente de suas visitas às favelas, ele duvida que Derut saiba sobre o escudo. Kaylee pensa que seu pai simplesmente suspeitaria de seu possível envolvimento com a transformação da árvore. Em resposta à pergunta, Kaylee reconhece que a notícia é interessante, o que leva o conde a concordar, embora a descarte como mera fofoca. O conde enfatiza a importância de ser cauteloso com rumores que podem ser horríveis. No entanto, ele garante a Kaylee a segurança da família se algo acontecer em seu condado. Kaylee acena com a cabeça em sinal de reconhecimento, observando internamente a possibilidade de uma vida confortável no território de Renitu. Ele acha que seria maravilhoso voltar para a capital e viver o resto de sua vida em Koirish. Colocando o prato de lado, ele se levanta, expressando sua necessidade de partir para seus deveres, sinalizando sua despedida. Os olhares de seus irmãos chamam sua atenção. Isso o levou a perguntar sobre a curiosidade deles. Eles se curvam respeitosamente, e sua irmã lhe deseja uma boa viagem. Kaylee expressa sua gratidão e a assegura de seu retorno. Depois de se despedir, ele se prepara para partir. Ao se aproximar da carruagem e abrir a porta, ele se assusta com o que encontra lá dentro. Ele observa os gatinhos sentados lá dentro com Hans perplexos. Kaylee questiona como os gatinhos conseguem garantir um lugar superior ao seu. Enquanto acaricia os gatinhos, sugere que eles merecem um passeio confortável, afirmando que são bebês inocentes. No entanto, Kaylee olha para Hans com desaprovação, sabendo do potencial do gatinho de criar névoa e borrifar veneno. Ron intervém oferecendo-se para ir ao lado do policial. Kaylee concorda e entra na carruagem.
Nesse momento, Han se aproxima e o detém, expressando preocupação, fazendo com que Callie suspire e pare. Han pergunta se ele tem certeza de que não vai com ele na mesma carruagem, considerando a possibilidade de algo acontecer. Callie responde com firmeza que não precisa disso, enquanto observa Han por dentro e nota a raiva persistente em seus olhos e pensamentos de vingança. Ele percebe que Han ainda não desistiu de nada, provavelmente no romance. Cal se lembra de um comportamento semelhante de Han no romance, durante suas viagens com os Beecrocs, Rosalind e Lark, observando que ele tem muitas emoções, mas mantém uma aparência calma. Kaylee pensa que isso pode não ser uma coisa ruim. Enquanto isso, ele ouve Cotman comentando com Han sobre estar no assento errado, o que leva Callie a refletir sobre a interação entre eles. Ele pensa consigo mesmo que parece haver um valentão em toda a cidade, inclusive nesta. Ele entra na carruagem pensando que não demorará muito para Han perceber que estava enganado a seu respeito. Enquanto Callie se acomoda, Cotman se aproxima e pergunta se eles devem seguir viagem. Kaylee responde afirmativamente e o cocheiro fecha a porta. A carruagem começa a se mover, acompanhada pelo som dos cascos dos cavalos batendo nas estradas. Kaylee olha pela janela, pensando se deve pedir aos Hans para comprar presentes. Ele se lembra de uma conversa com os irmãos na qual perguntou se eles queriam algo da capital. Lily ficou furiosa e expressou seu desejo por uma espada. Ele ficou surpreso com o pedido dela, considerando que ela tinha apenas 7 anos. Ele a questionou, perguntando se ela tinha certeza. Bazin intervém, explicando que o sonho de Lily era se tornar uma espadachim. Callie reflete sobre os atributos físicos da família, observando seus membros longos e corpos equilibrados. Ao olhar para Lily, ele observa que ela é alta para sua idade. Enquanto olha pela janela, Callie considera o sonho de Lily de se tornar uma espadachim e acredita que ela tem potencial para realizá-lo com dedicação. Ele concorda em comprar uma espada cara para ela, o que provoca um sorriso e a gratidão de Lily. De acordo com Bazin, ele pergunta o que ele gostaria, e Bazin pede uma caneta tinteiro. Kylie também concorda com isso. De repente, a carruagem para, e ele olha para fora e vê um grupo de pessoas bloqueando seu caminho, exigindo pagamento para atravessar a montanha. Kylie fica surpreso com esse encontro com bandidos, semelhante aos cenários do romance. Ele pergunta se a marca da família Renatus em sua carruagem não é visível para eles. Ao ouvir isso, o gatinho macho bufa e faz um comentário desdenhoso, enquanto Ron bate a porta, informando a Kala que eles precisam parar por um tempo devido a um grande número de coelhos na área. Ron observa que esses coelhos são um pouco diferentes dos que ele pretende pegar para Cal. Ron ri e afirma que não será ele quem pegará esses coelhos, referindo-se aos bandidos. Kaylee observa Ron e acha que ele é ainda mais assustador do que os bandidos. Quando a porta se fecha com um clique, Cal olha para o céu e percebe que ainda falta 1 dia e meio para chegarem à aldeia com o dragão negro. Ron serve a comida e anuncia que o jantar da noite será um ensopado de coelho. Kaylee olha para o ensopado de coelho com frustração, murmurando uma maldição sob sua respiração. Ele percebe que Ron não pegou os coelhos de fato. Fica olhando para Han, imaginando que esse cara pegou os coelhos. Enquanto os gatinhos se aproximam dos pés de Cal, um pede o ensopado e o outro pede para si. Enquanto isso, Hans chega e oferece aos gatinhos um pouco de carne seca, descrevendo-a como um lanche saudável sem sal e sem tempero artificial. Kaylee olha para Hans enquanto come sua refeição em silêncio. Hoje seu grupo teve que lutar contra dezenas de bandidos e Han provou ser o melhor lutador entre eles. O bacalhau bate à porta da carruagem e informa a Kaylee que os bandidos foram eliminados. Han se junta a ele mencionando que foi apenas uma luta leve. O homem do bacalhau parece abalado, mas Han o tranquiliza, descrevendo-a como algo fácil. Kaylee sorri enquanto os observa, pensando na coragem de Choi Han para derrotar o filho de um conde, determinado a não deixar que ninguém o subestime. No momento, Ron se aproxima de Kala, notando que ele não tocou em sua comida. Ele sorri e pergunta se Kala perdeu o apetite. Em resposta, ele olha silenciosamente para Ron e confirma sua suspeita de que Ron gosta de zombar dele. Ele pergunta se Cal está com dor de estômago, mas Kala nega, afirmando que está bem.
Internamente ele reflete que está disposto a comer qualquer coisa, exceto o ensopado de coelho. Han continua olhando para Kyle, expressando silenciosamente sua preocupação. Ao perceber seu olhar, Kyle questiona Han, perguntando para onde ele está olhando. Han responde perguntando se aquela foi a primeira batalha de Kyle, ao que ele esclarece. Se Han está se referindo ao encontro com os bandidos, o que ele confirma. Kyle reconhece que foi de fato sua primeira batalha e admite que nunca viu tantos bandidos em sua vida. Han acena com a cabeça em sinal de compreensão, observando que deve ter sido a primeira experiência de quase morte de Kyle. Kyle sorri internamente, pensando que Han não faz ideia do quanto ele ficou nervoso por causa dele. Ele olha para Ron e os Bicrocs, refletindo não apenas sobre a presença de Han, mas também sobre as ações de Ron. Lembra-se de como ele riu dos coelhos que pegou, com seu filho afiando a faca por perto. Ele respira fundo, sentindo-se oprimido pelo que o cerca, e percebe que está constantemente apavorado, desde que deixou o território de Enetu. Empurrando a comida para longe, ele pensa que perdeu completamente o apetite. Han se aproxima e o tranquiliza, mencionando que a primeira vez é sempre a mais difícil. Ele então pergunta se Kyle pratica artes marciais. Ele responde que não precisa, mas Han sugere que ele deve ter uma maneira de se proteger. Kyle aponta para seu séquito de pessoas e afirma que tem muita proteção, indicando que todos eles estão presentes para garantir sua segurança. Ele coloca a mão em seu shoist e declara que também confia em seu coração. Sorrindo, ele acrescenta que sobreviverá. Ele fecha os olhos e reflete sobre sua confiança, sabendo que tem um escudo para protegê-lo. No entanto, ele reconhece a necessidade de evitar guerreiros como Han. Ainda há a comida não consumida deixada por Kyle. Han parece não se importar com os pensamentos de Kyle, enquanto os gatinhos miam a seus pés, o que o leva a perguntar o que há de errado com eles durante a gestação. Han se vira e anuncia sua intenção de praticar a arte da espada. Sem se intimidar, ele empunha sua espada, determinado a ficar mais forte. Kyle sente um calafrio, imaginando se Han está tentando destruir o planeta ou algo similarmente extremo. Ele reflete sobre o comportamento intimidador de Han, enquanto Bicroc lhe serve comida. Isso faz com que Kyle lhe agradeça. Han dá uma sugestão, explicando que alimentos ácidos, como a limonada, podem ajudar a estimular o apetite quando ele é perdido. Kyle ignora a sugestão de Han e começa a comer enquanto um homem grita para que todos prestem atenção, anunciando que a sessão de treinamento noturno começará em breve. Kyle observa o capitão de voz e contempla o desafio de acompanhar Han. Enquanto a carruagem se move, Kyle reflete sobre o evento que está por vir. Em 3 dias, o dragão negro iniciará sua rara explosão de mana. A terra adjacente ao condado de Renantus pertence a uma família de viscondes, que possui uma casa de férias construída há alguns anos, localizada no sopé da montanha à direita da aldeia, onde o dragão negro está preso em uma caverna próxima. Kyle também considera a lealdade dos viscondes a Marcus Sten, que se tornou o verdadeiro herdeiro dos viscondes, Vila. O segundo filho do marquês era um psicopata que se tornou o herdeiro, aleijando seu irmão mais velho, e ele frequentemente vai à vila para atormentar o dragão negro para se divertir. Kyle reconhece que Athenian não torturou o dragão por tédio. A área não correria o risco de ser dizimada. Sentindo-se cansado, Kyle suspira, o que faz com que Han expresse sua preocupação. Han sugere encontrar uma pousada para descansar, assegurando a Kyle que não vai demorar muito. Ao pararem, Hans conversa com Han e Kyle o chama, aconselhando-o a voltar rapidamente. Han lhe garante que eles voltarão logo. Mas Kyle se sente desconfortável com sua reação, comparando-a a entregar a alguém uma maçã envenenada com as mãos suadas. A carruagem retoma a viagem e durante o trajeto, um homem idoso atravessa a estrada. Han corre para salvá-lo de ser atropelado pela carruagem. A frustração de Kyle aumenta quando ele testemunha o ato heróico de Han ao salvar o idoso. Ele se sente irritado e suspira ao sair da carruagem. Depois disso, Kyle é questionado por Cotman se ele pretende lidar com a situação pessoalmente. Em resposta, Kyle diz com severidade que não há mais ninguém além dele para fazer isso. Refletindo sobre a posição de Vinyan, Kyle o considera um nobre típico e um vilão no romance O Nascimento de um Herói.
Uma garota do lado de Vinyan se aproxima e confronta Han por obstruir o caminho da carruagem de um nobre. Han defende suas ações, acusando o cocheiro de dirigir de forma imprudente e negando que tenha bloqueado algo. No entanto, ela insiste que Han deveria ter cedido à carruagem do nobre e culpa o plebeu pelo incidente, insistindo que o plebeu doente bloqueou o caminho deles. Vinyan passa pelo ombro do cocheiro, sinalizando para que ela pare de discutir. Han sussurra para Kaylee, expressando sua convicção de que Han está muito irritado. Kaylee também passa pelo ombro de Han, instruindo-o a parar de discutir com o cocheiro. Han protesta, afirmando que a carruagem do nobre poderia facilmente ter contornado o homem e questiona como Kaylee espera que ele deixe o assunto de lado. Mas Kaylee o incentiva a manter a calma e deixar para lá. Quando Kal e Vinyan se encaram, Kaylee percebe uma mancha de sangue na manga de Vinyan, sabendo que ele deve ter visto o dragão negro sendo torturado. Vinyan sorri e se apresenta, perguntando se Kaylee faz parte da família de Renito. Kaylee, percebendo que Vinyan o reconhece, responde educadamente, embora internamente se refira a Vinyan como um bastardo louco. Vinyan menciona que ouviu falar de um espírito livre na família do conde, que não parece ser um nobre. Ele menciona que o jovem mestre Basin Renitus o substituiu nos últimos 2 anos e participou de todas as reuniões da nobreza. Kaylee pondera sobre a pergunta de Vinyan, pois ele já sabe a resposta. Ele responde, apresentando-se com humor como o famoso lixo, o melhor dos ruins. Vinyan sorri, reconhecendo a inteligência de Kaylee, e menciona o atraso causado pelo inconveniente inesperado, mas considera que valeu a pena pela chance de cumprimentar Kaylee. No entanto, ele repreende o comportamento de Han com relação ao velho, afirmando que Han precisa entender a diferença entre os que pertencem e os que não pertencem a esta terra, e ele também deve estar ciente das pessoas que deve deter. O velho se ajoelha, tremendo, e pede desculpas. Ao que Vinyan concedeu, Kaylee reflete sobre a semelhança entre as pessoas de cada território e a família aristocrática que as governa, atribuindo o comportamento esnobe e autoritário à influência da família desse conde, ecoando os traços do Marquês de Stan. Quando Kaylee se volta e pergunta se há mais alguma coisa, Vinyan responde negativamente. Kaylee se senta e contempla seu dilema. Embora não se importe se Han bater em Vinyan, ele não pode permitir que ele ataque aristocratas enquanto trabalha para ele. Kaylee então se dirige ao idoso, que se retrai ao seu toque, e pergunta sobre a localização de um bar próximo, expressando seu desejo por uma bebida saborosa e de qualidade. Kaylee afirma sua preferência por começar o dia com uma bebida, insistindo que não pode ficar sem beber na noite anterior. Ele instrui o velho a liderar o caminho até o bar. Voltando-se para Vinyan, Kaylee se despede dele. Expressa gratidão pelo encontro. O cocheiro de Vinyan interrompe, observando que eles estão atrasados. Mas Vinyan descarta a preocupação, enfatizando a importância de não interromper conversas entre aristocratas. Ele então sorri e afirma que continuará sua viagem imediatamente devido à sua agenda lotada. Eles trocam um breve aperto de mão e Kal sugere que se encontrem para um drink caso se encontrem na capital, elogiando Vinyan e reconhecendo seu futuro papel como a marca de Stan. Vinyan espera ver Kaylee novamente e admira sua personalidade interessante. Quando Vinyan e sua comitiva partem, Kaylee sorri, expressando internamente sua falta de desejo de ver o cara novamente, e promete manter distância se eles se cruzarem. Em seguida, ele dá um tapinha no ombro e comenta sobre a natureza de aristocratas como Vinyan. Kaylee percebe que o velho ainda está no chão e pergunta se ele machucou as pernas, fazendo com que ele se levante. Ele então instrui Han a garantir o retorno seguro do idoso para casa, reconhecendo seu papel e salvando a vida do homem. No entanto, o homem insiste em levar Kaylee para um bar. Kaylee nega a oferta, afirmando que não quer mais beber, e aconselha Han a acompanhá-lo até sua casa. Enquanto o velho se revela como o proprietário do único estabelecimento da cidade. Acabou, rapaziada! Mas não se preocupe, amanhã tem mais. Então, já sabe, Senhorita Lee.